Senhoras e senhores, bom dia. Havendo número regimental, declaro aberta a 23ª reunião ordinária plenária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 2 de agosto de 2021, realizada pelo sistema de deliberação remota. Convido a deputada Tereza Leitão, do PT, para ocupar a segunda secretaria e proceder à leitura das atas. Com a palavra, a deputada Tereza Leitão. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas, os ouvintes e seguidores da TV Alep, desejando que tenhamos todos e todas um profícuo segundo semestre trabalhando para o povo de Pernambuco. Ata da 22ª reunião plenária ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, realizada em 30 de junho de 2021 pelo sistema de deliberação remota, sob a presidência dos deputados Heriberto Medeiros e Antônio Fernando. O deputado Heriberto Medeiros abre a reunião e designa os deputados Isaltino Nascimento e Antônio Fernando para a primeira e segunda secretarias, respectivamente. A ata da reunião plenária do dia 17 de junho do corrente ano é lida, submetida à discussão e à votação, aprovada e enviada à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discursam no pequeno expediente os deputados Romero Salles Filho, José Queiroz, João Paulo, Juntas e Tony Gel. Finalizado o pequeno expediente, proferem seu discurso de encerramento do período legislativo os deputados Antônio Coelho, líder da oposição, e Isaltino Nascimento, líder do governo, e Heriberto Medeiros, presidente deste poder. Na ordem do dia são aprovados em discussão única o parecer de redação final, número 5916, os projetos de resolução números 2222 e 2284, o substitutivo número 1 ao projeto de resolução número 2253, as indicações números 6464 a 6537 e os requerimentos números 3093 a 3119 e 3124. São aprovados em primeira discussão o projeto de lei complementar número 2178, os projetos de lei ordinária números 2386, 2393, 1707, 2116, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331, 2336, 2366, 2367, 2394 e 2395. E os substitutivos, número 1 de 2021, aos projetos de lei ordinária números 1834, 1921, 1995, 1998, 2049 e 2090. São aprovados em segunda discussão o substitutivo número 2/2021 ao projeto de lei ordinária número 1739, os substitutivos número 1 de 2021, aos projetos de lei ordinária números 1867, 2113 e 2115, e os projetos de lei ordinária números 271, 296, 2121, 2138, 2241, 2242 e 2143. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter extraordinário, para logo em seguida a ser realizada pelo sistema de deliberação remoto. Segue a leitura da segunda ata, senhor presidente. A ata da 7ª reunião plenária extraordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, realizada em 30 de junho de 2021, pelo sistema de deliberação remota, sob a presidência do deputado Heriberto Medeiros. O deputado Heriberto Medeiros abre a reunião, mantidos o primeiro e segundo secretário da reunião anterior.
Na ordem do dia, são aprovados em segunda discussão o projeto de lei complementar número 2178, os projetos de lei ordinária números 2386, 2393, 1707, 2116, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331, 2366, 2367, 2394 e 2395. E os substitutivos números 1, 2021, aos projetos de lei ordinária números 1834, 1921, 1995, 1998, 2049 e 2090. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter ordinário, para segunda-feira, dia 2 de agosto do corrente ano, a ser realizada pelo sistema de deliberação remota. São essas as atas, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Tereza Leitão. Em discussão as atas, não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovadas as atas por unanimidade dos presentes. Convido o deputado Diogo Moraes, do PSB, para ocupar a primeira secretaria e proceder à leitura do expediente. Com a palavra, o deputado Diogo Moraes. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, com alegria novamente revê-los no início dessa última parte da sessão legislativa 2021, desejando a todos um belíssimo trabalho, sucesso, sorte nessa caminhada desse segundo semestre, e revê-los sempre é bom para a gente trabalhar juntos com o Pernambuco. Mas, senhor presidente, expediente da 23ª reunião ordinária da 13ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, mensagem 49 do excelentíssimo senhor governador do estado de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Câmara, encaminhando o projeto de lei ordinário 2437, proposta número 8 do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia do Estado de Pernambuco, Heriberto Medeiros. Pareceres 601, 602 e 603 da Comissão de Redação Final. Ofício 171 do secretário de Cultura do Estado de Pernambuco. Ofício 172 também da Secretaria da Cultura do Estado de Pernambuco. Ofício 150 e 161 do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco. Ofício 151, 153, 155, 156, 159, 163, 160, 165, todos do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco. Ofício 115, da Diretoria Regional do Interior da Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa. Ofício 3.254, da chefe do Gabinete Adjunto à Gestão Interna da Presidência da República. Ofício 3.711, também da chefe do Gabinete Adjunto de Gestão Interna da Presidência da República. Ofício 3.949, do chefe da Assessoria Parlamentar, substituto do Ministério da Saúde. Ofícios 355, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 e 388, todos do excelentíssimo senhor governador do Estado de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Câmara. Ofício 6, da Procuradoria-Chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico Legislativo ao Governador. Ofício 366, do presidente da Câmara Municipal de Petrolina. Ofício 112, do presidente da Câmara Municipal de Macaparana. Ofício 203, da presidente da Câmara Municipal de Escada. Ofício 1, da presidente da Câmara Municipal de Escada. Ofício 435, do secretário de Turismo e Lazer. Ofício 1161, do chefe da Assessoria de Assuntos Parlamentares, substituto do Ministério da Infraestrutura. Ofício 296, da secretária
de Administração do Governo de Pernambuco. Ofício 39, do Secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do Governo de Pernambuco. Ofício 120, da Presidente da Câmara Municipal de Vitória de Santo Antão. Ofício 334, do Gerente de Filial da Gerência Executiva Governo Recife e Superintendente Executivo do Governo e Superintendência Regional Recife da Caixa Econômica Federal. Ofícios 883, 884, 885, 888, 889, 890 e 894 da Coordenadora de Filial da Gerência Executiva Governo Recife e Gerente de Filial da Gerência Executiva Governo Regional Recife da Caixa Econômica Federal. Ofícios 91 e 92, do Secretário Executivo de Relações Institucionais da Secretaria da Casa Civil do Governo de Pernambuco. Ofícios 96, 97, 100, 101 e 102, também do Secretário Executivo de Relações Institucionais da Secretaria da Casa Civil do Governo de Pernambuco. Ofícios 98, 99, 103, do Secretário Executivo de Relações Institucionais da Secretaria da Casa Civil do Governo de Pernambuco. Ofícios 1169, do Secretário Executivo de Governo e Participação Social da Prefeitura da cidade do Recife. E ofício 1245-901, do Coordenador-Geral de Justiça de Pernambuco. Esse é o expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Diogo Moraes. Com a palavra, a deputada Priscila Krause, falando em nome da oposição. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras deputadas. Bom dia, senhores deputados. Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando, seja pela TV Alep, seja pelas redes sociais. Eu queria cumprimentar o líder do governo, deputado Isaltino Nascimento. Bom, cumprimentando todos os demais colegas. Senhor presidente, senhoras e senhores, nós, depois de um breve recesso, porque tivemos aí uma convocação extraordinária importante para a discussão e o debate de projetos relevantes para Pernambuco, a despeito de qualquer discordância que a oposição venha a ter tido, mas são projetos que dizem respeito à qualidade de vida das pessoas de Pernambuco, que o serviço público pretende melhorar e entregar. Foram projetos que justificaram a convocação extraordinária, inclusive aqueles que prorrogaram os decretos o estado de calamidade, através dos decretos dos respectivos poderes executivos. E depois desse breve recesso, de 2 semanas, nós voltamos a esta casa para continuar um trabalho incansável de busca de ações e de provocações, por que não dizer assim, para que a gente tenha aqui o melhor debate, buscando para Pernambuco os melhores caminhos nesse cenário de desafios que nós estamos enfrentando diante da pandemia que persiste, não apenas aqui, mas persiste no mundo, num desafio maior de avançar a vacinação para a retomada das atividades na sociedade. A gente sabe que as atividades estão retornando, todas elas dentro de parâmetros sanitários recomendáveis pelas autoridades sanitárias. Pelo menos deveria estar assim, nós temos que contribuir para que essas medidas sanitárias sejam adotadas, sejam incorporadas por cada cidadão, porque é exatamente num momento como esse que uma atitude individual tem um reflexo muito direto na coletividade. Então, nós precisamos dar essa contribuição, assegurando o debate dessas medidas e dessas retomadas de setores aqui nesta casa. Pernambuco, em particular, tem desafios importantes
eu gostaria de começar destacando a questão do desemprego. Pernambuco figura num dos estados que apresenta o maior percentual de desemprego e a maior lentidão na recuperação desses empregos. Por outro lado, nós temos aí um recorde de arrecadação de ICMS pelo estado de Pernambuco, e nós precisamos atuar e cobrar do estado para que isso seja, sim, revertido em políticas públicas que melhorem e deem uma condição de vida para o cidadão pernambucano que ele merece. O Brasil bateu aí mais de 100 milhões de pessoas vacinadas, pelo menos com a primeira dose. Por outro lado, nós estamos chegando aí perto dos 560 mil mortos, vidas perdidas pelo coronavírus, e cada vida dessa perdida vale, em sua homenagem, o nosso esforço para mudar esse quadro, e vale o nosso esforço e a nossa dedicação política, legislativa, para evitar tantas mortes sejam possíveis ser evitadas. Ao mesmo tempo, nós precisamos estar próximos à sociedade, seja utilizando as tecnologias disponíveis, como nós estamos fazendo, e não nos afastamos em nenhum momento, seja através das medidas sanitárias adotadas, começando em atividades presenciais, com todos os cuidados necessários, como também a gente precisa olhar para alguns setores especificamente. Eu queria fazer menção especificamente nesse discurso a dois setores. Um, ao setor da educação, que foi um dos primeiros a fechar, a parar e a entrar nas atividades remotas, e um dos últimos a retornar. Nós temos uma escolha muito difícil para fazer nesse contexto. Um país que não coloca as condições necessárias para que a educação funcione com qualidade e com segurança, seja para os estudantes, seja para os professores e para todos os profissionais envolvidos, né, na educação, é um país que não respeita o seu futuro, que não vislumbra o seu futuro, nem muito menos respeita o seu passado. O Brasil não pode ser caracterizado por isso. Esse momento de pandemia e de dificuldade deixou muito mais claro o fosso social que existe entre aqueles que têm um pouco mais e aqueles que têm muito menos, entre aqueles que fazem parte da rede pública e daqueles que fazem parte da rede privada. E essa alcançar a diminuição desse fosso, alcançar a diminuição dessa desigualdade deve ser o nosso objetivo incansável. Por outro lado, o segundo setor que eu queria chamar a atenção é o da saúde. Essa pandemia pôs à prova e tirou do conforto toda a sociedade. A saúde não se restringe, e ainda assim se justificaria, mas não se restringe ao atendimento às pessoas que precisam buscar assistência por conta do coronavírus. Infelizmente, as doenças, elas não esperam, elas não obedecem o calendário pandêmico, elas não obedecem à semana pandêmica, muito menos à velocidade da vacinação. E essa pandemia, quando eu digo que ela tirou as pessoas do conforto, é porque existia, sim, uma camada da sociedade que, às vezes, como é que eu posso dizer, não lembrava que a falta de leitos de UTI é algo constante, não é uma novidade que a pandemia trouxe, que a falta de medicamentos é uma constante na vida
do cidadão brasileiro, do cidadão pernambucano, que a falta de médicos especialistas também é uma realidade, que os profissionais, sejam de nível superior da área de saúde, sejam de nível médio, da área de assistência que está envolvido dentro de todo esse organismo, são heróis não por conta da pandemia, mas pelo que eles superam a cada dia para oferecer um serviço de qualidade e salvar vidas. A falta de equipamentos de proteção individual sempre foi uma constante. Eu lembro que em janeiro de 2020, nós tivemos uma paralisação na Avenida Agamenon Magalhães, que paralisou o trânsito. Eram os técnicos de enfermagem, os técnicos de radiologia, lutando pelas mesmas pautas que lutam até agora. E 3 meses depois, eu me lembro que se reclamou muito que tolheu o direito de ir e vir das pessoas. E 3 meses depois, esse direito estava tolhido, esse direito de ir e vir, por uma pandemia que nós não esperávamos por elas. E a condição desses profissionais, seja a condição salarial, seja a condição de trabalho, não modificou. E, com isso, o atendimento à população também não modificou. Nós precisamos fazer uma reflexão do legado dessa pandemia. Muito foi investido do ponto de vista de recursos, porque precisava ser investido, e o quanto mais precise ser investido, será investido, mas com a fiscalização devida, de maneira correta, para que a gente não veja em outras instâncias acontecer o que nós vimos na Prefeitura do Recife, 8 operações da Polícia Federal, a 8ª na semana passada. Então, essa fiscalização dentro desses serviços e na execução desses orçamentos é fundamental. E nós continuaremos a fazer aqui. Como vamos também levantar um debate e colocar na pauta o legado que essa pandemia deixa para a sociedade de uma maneira geral, mas muito especialmente para o sistema de saúde, que precisa, sim, atender as pessoas com qualidade, com equipamento de ponta, e muitos deles foram comprados nesse período. E ainda bem que foram comprados, e porque deveriam e precisavam ser comprados. Agora, a gente não pode deixar que esse material se entulhe em depósitos, que esse material vença sem a utilização adequada, seguindo todas as regras de transparência, e que a atitude proba manda com que o gestor faça isso. E a luta pela amenização ou pelo fim, vamos pensar assim, vamos pensar longe, pelo fim da desigualdade no Brasil e a luta pela equidade aqui no estado de Pernambuco. São essas as cobranças principais que nós vamos fazer ao governo do estado, ao governador Paulo Câmara. É esse debate que nós vamos seguir aqui na Assembleia e que nós vamos trabalhar para que caminhos melhores sejam pavimentados para a população pernambucana. Muito obrigada, um bom retorno a todos, com muitos cuidados, com muita saúde e com vacina. Aqueles que ainda não se vacinaram e estão nos grupos que já podem se vacinar, não abram mão disso. É uma atitude de amor, de respeito com aqueles que nós conhecemos e com aqueles que a gente nem sabe que existe no mundo, mas que a gente pode contribuir para salvar vidas. Muito obrigado, deputada Priscila Krause, que em sua fala no dia de hoje, da abertura dos trabalhos, representa a oposição aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Antes de passar a palavra ao líder do governo, informo que teremos também ainda hoje a ordem do dia a ser discutida. A mesa dos trabalhos faz questão de registrar a passagem dos aniversariantes, deputados nesta casa, deputado Rogério Leão, Gustavo Gouveia, João Paulo Costa, Francimar Pontes, Álvaro Porto e Aglailson Vito, todos comemorados na última quinzena do mês de julho.
Em ato contínuo, concedo a palavra ao deputado Isaltino Nascimento, líder do governo. Bom dia, senhor presidente, deputado Heriberto Medeiros, saudar Vossa Excelência, em nome de Vossa Excelência, saudar a todos que integram a mesa diretora da Assembleia Legislativa, os titulares e suplentes, saudar a deputada Priscila Krause, em nome dela, saudar a todas as deputadas e deputados que compõem a bancada de oposição, em nome da deputada Tereza Leitão, saudar a todos que compõem também o coletivo de parlamentares e partidos independentes na casa, saudar a todos que nos assistem na TV Assembleia e no YouTube, e uma saudação especial também a todos que assessoram a mesa diretora, né, enfim, os funcionários da casa que trabalham de forma muito importante para que essa casa possa ter, a partir da mesa diretora, um conjunto de informações e ações com eficácia e eficiência. Então, parabenizar aí, em nome de Fábio, de Cássio, os dois, e os demais sintam-se todos saudados. A todos os assessores e assessoras dos gabinetes, e todos os parlamentares, deputados e deputadas que compõem, 49 deputados e deputadas que compõem a nossa casa. É muito importante o trabalho da assessoria, das assessorias, nas diversas maneiras, formas, alguns que estão no dia a dia na casa, e outros que estão cumprindo o papel da assessoria também, mas de forma mais distante em outras áreas, mas também cumprindo o papel de assessoria para a casa. Os funcionários também que atuam na casa, né, cargo comissionado, terceirizados, segurança, enfim, a mídia, todos que nos assistem também, que ajudam no dia a dia do Poder Legislativo do Estado, sintam-se todos abraçados, e uma saudação especial a todos os nossos colegas da bancada de governo, agradecer mais uma vez, né, pelo privilégio e a honra ao governador Paulo Câmara, nesse segundo semestre, poder novamente continuar aqui representando a bancada de governo, saudar o nosso companheiro Diogo Moraes, vice-líder da bancada de governo, saudar também o deputado Tony Gel, outro vice-líder da bancada de governo, agradecer aí, esperando que possamos ter esses trabalhos aí conjuntos nesse segundo semestre de 2021. E nós estamos, senhor presidente, na verdade, no momento da pandemia, que é um momento muito grave que nós estamos vivenciando no nosso país, no mundo. Agora há pouco, a deputada Priscila Krause fazendo a sua intervenção e chegando às mensagens mais atuais, mostrando que, por exemplo, né, nessa questão da pandemia, o estado da Flórida voltou a fechar todas as fronteiras, né, passou a ser o epicentro da pandemia, né, e que aí ele que tinha sido aberto, funcionando normalmente, sem máscara, enfim, então voltou a ser o epicentro da pandemia nos Estados Unidos, e o governo, né, tomou atitudes mais drásticas em relação à pandemia. Então, tenhamos muita atenção em relação a como vamos nos comportar por esse elemento importante, que é a gente entender um pouco da realidade que nós estamos vivenciando no mundo como um todo, e, particularmente, eu concordo com a deputada Priscila Krause com diz respeito à questão da vacinação. Aquelas pessoas que ainda não tomaram vacina, percebam que hoje nós temos pouco mais de 50% das vagas de unidade de terapia intensiva, UTIs, aqui em Pernambuco preenchidas. 80% das pessoas que estão nas UTIs do estado de Pernambuco, ainda motivadas pela Covid-19, né, são pessoas que não tomaram vacina, não tomaram nem primeira nem segunda dose, ou seja, significa que de cada 10, 8 estão na UTI porque não tomaram vacina. Então, é muito importante que se tome a primeira e segunda dose para, certamente, preservar a qualidade de vida das pessoas. Né? Tomar vacina é algo necessário, não só para si próprio, mas também é algo que é do coletivo. Nós vemos na sociedade coletiva, é necessário que possamos ter esse elemento como elemento balizador da qualidade de vida de todos nós. E estamos vivendo momentos, senhor presidente, esse período aí, em que a gente vivenciou o período de 2 semanas de recesso, algumas questões postas, gostaria de relatar rapidamente. Primeiro, em relação às Olimpíadas. Nós vivemos o protagonismo, né, de muitos negros e negras vencedores, né, de medalhistas ou com excelentes colocações. Né? Então, é importante mostrar que essa questão da discriminação de alguns esportes que foram marginalizados, protagonismo de pessoas que moram no Nordeste, que têm uma dificuldade muito maior ainda para poder se sobrepor, né, a quem hoje atua nos esportes, mesmo sem muita demanda e apoios no Sudeste e Sul do Brasil. Então, demonstra que um país continental como o Brasil, que fica ainda celebrando, né, a quantidade de medalhas, né, comparadas com outros países que têm dimensões semelhantes, é muito aquém. Então, o esporte é algo necessário, importante, e é um alerta aí para que nós tenhamos condição de investir mais no esporte
para que nós possamos ter uma condição de vida melhor. Né? O governador Paulo Câmara e essa casa atendeu uma demanda importante para fortalecer aí, não só quem pratica esportes de modo geral, mas também as equipes técnicas, os treinadores foram votados, essa lei inédita no Brasil. Então, a demonstração do governador Paulo Câmara tem cumprido esse papel. Nós esperamos que outros lugares também possam fazê-lo de modo significativo. Outra questão diz respeito também aos conflitos do campo. Nós estamos vivenciando um momento agora na cidade de Jaqueira, particularmente, toda a cidade da Mata Sul, do estado de Pernambuco, em que há um conflito muito grande, enfim, uma controvérsia. Esperamos que o judiciário possa tomar medidas de mitigar essa questão, entender, porque foram feitas várias medidas para aí atingir, especialmente pessoas que tinham muitos anos, 30, 40, 50 anos, 60 anos na terra e que foram sendo obrigadas a sair por uma situação muito controversa e muito duvidosa acerca das decisões judiciais tomadas. Esperamos que sejam também analisadas e vistas isso. Então, tem um conflito forte hoje, uma resistência em Jaqueira, mas que há outras cidades da Mata Sul também vivenciando, infelizmente, essa realidade muito difícil. Um outro fato que nos chama a atenção, senhor presidente, certamente será palco do debate aqui, já foi feito sexta-feira de forma importante, capitaneado pelo deputado Valdemar Bois, salvo engano, a deputada também de Caruaru, né, Laura Gomes, vai fazer uma comissão especial ou coisa parecida, né, assim, em relação à questão do anúncio dos ministros, né, do governo federal, que prevê a não chegada da Transmissão Nordestina em Pernambuco. Nós sabemos que o traçado original para fortalecer Suape é o principal porto público do Brasil, mais importante, né, que foi descoberto ainda pelos franceses. Né, a deputada Fabíola Cabral está aqui, que tem uma base central na cidade do Cabo Santo Agostinho, chegou antes, tá certo, de Cabral, né, chegou em 1497, ou seja, antes da formalização do descobrimento oficial ou da chegada dos portugueses ao Brasil. Portanto, era um porto já visto essa sua qualidade. E lamentar, né, que é uma decisão que não é uma decisão contra o PSB, contra o governo atual, é uma decisão, né, que está sendo colocada, tomara que o Tribunal de Contas, os demais órgãos, não deixe acontecer, porque nós vivemos na democracia em que há um pêndulo político. Em um determinado momento, hoje, tem um grupo político, um determinado pensamento ideológico administrando, e futuramente não será. Então, isso faz parte da democracia. E aí, obviamente, essa medida ela não traz prejuízo para o PSB, que eu tenho orgulho de participar, nem tampouco o governo atual. Ela tem prejuízo para o estado de Pernambuco, porque a parte de chegada de Salgueiro a Pecém era apenas chegou depois. Né? O projeto original era sair de Eliseu Martins, tá certo, no Piauí, e chegar ao Porto Suape, passando aí, como o deputado Antônio Fernando, né, que é do Araripe, sabe, o escoamento, por exemplo, do gesso Araripe, né, que é um gesso mais, com mais qualidade das Américas, então tem um custo menor, né, como também outros produtos do Agreste, enfim. Então, a gente espera que esse debate não se encerre na vontade individual do ministro, que quer prejudicar o estado de Pernambuco, quer, na tolher, deixar que Pecém seja beneficiado, que é a mesma empresa gerenciadora da Transnordestina, que é aquela que vai se beneficiar também, né, que administra o porto de Pecém, que é um porto que não tem nenhuma comparação com o porto de Suape, trazendo prejuízo para Pernambuco como um todo. Né? Nós vamos ter, nesse segundo semestre, né, também hoje, né, esse mês de agosto, iniciou ontem, com o Agosto Lilás, né, o protagonismo feminino. Aqui na casa temos uma quantidade significativa de mulheres que fazem parte, colegas nossas deputadas, né, e a gente sabe o quanto o protagonismo feminino é importante, essa questão da ameaça, né, não só física, não só da morte, mas também outro tipo de ameaças. Então, do Agosto Lilás, para denunciar essa forma como muitas pessoas ainda agridem as mulheres no nosso país, lamentavelmente. Então, é um momento significativo e teremos também, senhor presidente, segundo semestre na pauta nossa como relevante, entre outras questões que deverão chegar a partir do Executivo, do Judiciário, mas também um ponto importante, que é a lei orçamentária anual. Antes do recesso desse segundo semestre, deverão votar a lei orçamentária anual para o ano que vem, né, onde vamos estar definindo políticas e ações, valores, como serão investidas as ações para as diversas áreas, né, do governo do Estado de Pernambuco no ano de 2022. Então, é um elemento que deverá ser apreciado esse segundo semestre por todos nós, que é a lei orçamentária anual, e a gente poder perceber a necessidade do que a gente está vivenciando no país. Nós estamos vivendo um país que é um país, né, que voltou, a gente agora assiste né, a quantidade de estados no Brasil com um número grande de pessoas, né, nas ruas. Temos hoje uma situação de rua muito grande,
infelizmente, agora com frio intenso em muitos lugares, pessoas que já morreram, muitas pessoas, infelizmente, perderam sua vida, né, em várias cidades, né, em vários estados, especialmente do Sudeste e Sul, mas também tem um problema que é em relação ao calor, a chuva intensa, ou seja, a questão climática tem uma relevância muito grande de matamento tão posto na Amazônia, né, enfim, no Pantanal, na própria zona aqui, né, enfim, né, do Cerrado e outras áreas também. Então, acho que a gente tem vivendo uma mudança climática muito forte, temos desemprego elevadíssimo no país como um todo, que não é a situação de Pernambuco, é uma realidade que a gente está vencendo, infelizmente, no país. Nós temos hoje, né, de cada 100 brasileiros, 40 estão sem emprego, não é? Então, a gente tem uma realidade muito grande e tem mais 20 desalentados, ou seja, de cada 100 brasileiros, 60 não tem posto de trabalho, seja desemprego ou emprego informal ou não estão mais procurando emprego. Então, essa é uma realidade que está venciando. A fome hoje, infelizmente, é uma realidade que a gente está venciando, né? A gente não tinha visto o que a gente está venciando aqui no nosso estado, no nosso país, fruto dessa condição aí que o governo federal vem fazendo aí, infelizmente, porque o país hoje é um país que é, enfim, internacionalmente é visto como uma situação muito, sem as pessoas perceberem, entenderem o que nós estamos vivenciando em nível internacional. Então, a gente tem que tratar. E terminando, senhor presidente, e saudando mais uma vez a deputada Priscila Krause aí, a democracia é muito importante. Esse parlamento, nós somos todos, independente de que posto partidário, de que lado político estejamos, somos aqui, na verdade, temos a relação amistosa de diálogo, de trato, do convívio, do respeito, do carinho, não é? Mas nós temos, na verdade, um elemento importante que é preservar a democracia. A democracia é algo fundamental, o contraditório, as ideias divergentes, as posições diferentes, a maneira como cada um, né, se posiciona, o mesmo bloco partidário que as pessoas pertencem, mas é muito importante que tenhamos possibilidade de nos posicionar, tratar, discutir, apresentar ideias, divergir, mas faz parte, não é? Porque ameaçar, por exemplo, não ter eleição no próximo ano se não houver um determinado tipo de postura em relação a voto é algo muito complicado, porque se lembrar que o Brasil mudou de regime político em 1889 para a sua ser república, e só em 1930 que o voto passou a ser fechado. Até antes de 1930, antes de 1930, o voto era declarado, as pessoas falavam o voto, cantavam o voto nas zonas eleitorais e gerava muito problema. Então, colocar voto auditável, voto impresso, significa, na verdade, voltar a 1930, voltar antes de 1930, ao princípio da República Velha. Ou seja, significa que, imagine, no lugar em que tem milícia, que tem ameaça, que tem coronéis, como seria se as pessoas tivessem que mostrar como foi que votaram. Então, é uma situação muito delicada e ameaçar não ter eleição se não for aprovado, porque tem que decidir a Câmara Federal, tá certo? Quem tem que decidir isso é o Senado Federal, não é a vontade de um governante de plantão. Então, há uma visão muito complicada de alguém ou de pessoas que ameaçam pelo posto que exercem, ou seja, uma pessoa que exerceu uma função militar, ameaçar, tá certo, um chefe de poder, sob pena de dizer que se não tiver o voto impresso, pode não ter eleição. Ou seja, democracia é algo muito caro. Nós brigamos todos para que nós pudéssemos ter, a partir de 85, o direito, tá certo, a nos posicionar, manifestar, brigarmos, lutarmos, mas que a gente possa ter esse espaço aqui, tá certo? Nós não pensamos iguais, nós pensamos, temos divisões, mesmo quem é bancada de governo, quem é uma bancada de oposição, ou quem é bancada independente, quem é independente, tem posições diferentes, individualmente, no seu partido, coletivamente, mas todos nós temos a oportunidade de externar isso e nós, parlamentares, sermos colocados sob julgo em outubro do próximo ano. O desempenho de cada parlamentar aqui, alguns de nós vão alçar outros espaços, seja no campo majoritário ou mesmo na Câmara Federal, mas uma maioria significativa irá buscar, né, ter o beneplácito do retorno eleitoral à Assembleia Legislativa, ou à Câmara Federal, ou ao Senado Federal, ou vice-governadora, vice-governador, enfim, como será, cada um vai decidir, mas é necessário que possamos ter essa liberdade e essa oportunidade. Então, esse parlamento aqui é um dos parlamentos mais antigos do Brasil, ainda era uma casa provincial, o Brasil era província, né? Quando essa Assembleia Legislativa, portanto, senhor presidente, deputado Heriberto Medeiros, termino parabenizando Vossa Excelência pelo desempenho, pelo trabalho,
pela seriedade, pela maneira como Vossa Excelência conduz essa casa, em seu nome pessoal, que queria fazer esse registro aqui, registrar toda a mesa diretora, e um privilégio muito grande, em nome da deputada Priscila Carla, da deputada Tereza Leitão, poder aqui a gente ter, né, posições diferentes, né, mas a gente tem um elemento que nos une, que é a defesa da democracia, a defesa do direito a nos posicionarmos e tratarmos. Então, desejar mais uma vez um bom retorno a todo mundo, aqueles colegas, né, da nossa bancada de governo, nos colocar à disposição, né, o deputado Diogo Moraes mais uma vez, o deputado Tony Gel, tá certo? E também a todos que nos assistem na TV Assembleia no YouTube, né? Viva a democracia, viva o parlamento, vacina no braço, comida no prato. Muita paz aí, um abraço. Muito obrigado, deputado Isaltino Nascimento, que faz hoje sua fala em nome da bancada de situação, assim como a deputada Priscila Krause também assim o fez, em nome da bancada de oposição. Senhoras e senhores, não havendo mais inscrições, peço permissão a Vossas Excelências para proferir algumas palavras muito breves. Senhoras e senhores que nos acompanham neste momento por meio do nosso canal no YouTube ou pela TV Alep, senhoras deputadas, senhores deputados, a partir de hoje, dia 2 de agosto de 2021, retomamos com total dedicação e empenho as nossas atividades regulares na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ao darmos início ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa ordinária dessa 19ª legislatura. Comissões permanentes e especiais, audiências públicas e reuniões plenárias, portanto, voltam a funcionar dentro de parâmetros que, em razão da pandemia, garantam a segurança de todos os parlamentares e também dos colaboradores deste poder legislativo. Em respeito ao nosso povo e ao difícil momento que a nossa sociedade ainda atravessa, durante o período de recesso parlamentar no mês de julho, nos autoconvocamos para analisar em sessão extraordinária projetos de fundamental importância para a nossa população, como, por exemplo, reconhecendo a validade dos decretos de calamidade pública em nosso Estado e em 131 municípios pernambucanos, em decorrência da pandemia de Covid-19. Além disso, senhoras e senhores, também aprovamos o projeto de lei complementar 2.391 de 2021, que promove a regionalização dos serviços de água e esgoto sanitário em nosso Estado, bem como a Lei 17.349. Agora, senhoras e senhores, entretanto, na medida em que a vacinação avança em todo o Estado, que a nossa população está cada vez mais imunizada e os números de contágio e de mortes pela doença têm diminuído a cada dia em nosso estado de Pernambuco, é chegada a hora de nos adequarmos à realidade do pós-pandemia. É chegada a hora, senhoras e senhores, de construirmos as condições necessárias para a retomada do crescimento econômico em nosso Estado de modo rápido, vigoroso e sustentável. Além disso, integração com os demais poderes, com outras instituições de Estado e com a iniciativa privada, com certeza será fundamental para elaborarmos uma agenda de desenvolvimento que contemple as reais necessidades de ordem social e econômica do nosso povo pernambucano. Por esse motivo, pretendemos não só dar continuidade, como também intensificarmos os projetos da Alep que nos aproximam dos outros setores da sociedade e da população, como, por exemplo,
o Lidera Alep, o Núcleo de Apoio ao Legislativo e o Fala Pernambuco. Sem dúvida alguma, contaremos com a colaboração da mesa diretora desta casa, bem como todos os parlamentares deste poder, os servidores que muito bem desenvolvem um trabalho ativo nesta casa, para conseguirmos desenvolver não só esses, mas todo e qualquer projeto que traga prosperidade a nosso Estado e melhore a qualidade de vida do nosso povo pernambucano. Agradecemos, senhoras e senhores, dessa forma, a presença de todas e todos que prestigiam esta reunião inicial e, assim, declaramos abertos os trabalhos do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa dessa 19ª legislatura da Casa de Joaquim Nabuco. Agradecemos a presença de todas e todos, agradecemos em nome, as falas em nome do líder do governo e da deputada Priscila Krause, que aqui representou a bancada de oposição. Com certeza, esta casa irá dar mais uma demonstração, todos unidos, os deputados e deputadas, servidores desta casa, um compromisso que é sempre renovado a cada legislatura por todos os membros que compõem este poder, porque, afinal de contas, aqui é a casa de todas e todos pernambucanos e certamente iremos corresponder às expectativas da sociedade e desenvolver o nosso trabalho com muita responsabilidade. Portanto, agradecendo a presença de todas e todos, passamos, então, à ordem do dia. Temos em discussão única as indicações 6.538 a 6.672 e os requerimentos 3.148 a 3.195 de diversos autores. As matérias encontram-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos, então, à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Todas as matérias foram aprovadas. Registramos o voto contrário do deputado Adalto Santos a duas matérias, as indicações de número 6.601 e 6.626. Portanto, com esses dois votos contrários, todas as demais matérias foram aprovadas. Senhoras e senhores, encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter ordinário para quinta-feira, dia 5 de agosto, às 10 horas, a ser realizada pelo sistema de deliberação remota. Porém, informamos que teremos uma reunião dos líderes das bancadas partidárias para analisarmos os trabalhos do próximo período. Informamos que hoje chega à nossa casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para serem analisadas pelas senhoras e senhores deputados. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e um forte abraço.